Olá, estamos de volta com o Senado agora. Discutir os rumos da economia brasileira com autoridades ligadas ao setor. Esse foi um dos principais trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Assuntos Econômicos no primeiro semestre de 2015. O ano começou com a visita do ministro do Planejamento. Nelson Barbosa defendeu as medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo. Revisão da meta de superávit primário para 2014, suspensão dos subsídios ao setor elétrico e mudanças nas regras de acesso a benefícios previdenciários e trabalhistas. Nós estamos numa fase de ajustes econômicos, ajustes que têm algum impacto restritivo sobre a economia no curto prazo, mas são um passo necessário para a recuperação do crescimento. Tomando as ações para recuperar a confiança, para lançar novos projetos de investimento, para antecipar essa recuperação. Mas a recuperação, o próprio mercado já prevê essa recuperação a partir do segundo semestre. Os ministros do Trabalho e da Previdência vieram reforçar o apelo para o Senado votar o ajuste fiscal. A proposta 665 não subtrai direitos aos trabalhadores, porque ela não retira nenhum direito consagrado na legislação. Os discursos ganharam o respaldo do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O custo de perdermos o grau de investimento será altíssimo para o governo, que aumenta o custo da sua dívida, será altíssimo para as empresas, que terão mais dificuldades financeiras, será altíssimo para o trabalhador, que obviamente vai viver num país com mais dificuldade, eventualmente até turbulência. O ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, apontou outras alternativas para sair da crise. É o caso do comércio exterior. A nossa corrente de comércio equivale a pouco mais de 20% do PIB, quando a média dos países desenvolvidos e até mesmo dos BRICS representa quase o dobro do que o Brasil faz na área de comércio exterior. A comissão também debateu a alta da inflação com o presidente do Banco Central. Alexandre Tombini afirmou que o controle inflacionário depende das políticas de ajuste fiscal. Os senadores não pouparam críticas ao governo. Ano passado, quando se falava em conter a inflação, não se falava mais em meta, se falava em não passar do teto. E agora nós já estamos passando do teto. O que tem acontecido com a inflação? Não? Ela sistematicamente está aumentando. E mesmo com o aumento da taxa de juros, ela não está cedendo. Eu não tenho a menor dúvida sobre a importância da política de juros no controle da inflação. Mas são ajustes finos, né, e que tem a ver, inclusive, com o efeito dos juros na demanda agregada, no esfriamento da atividade econômica. Praticamente nos últimos 18 meses, a autoridade monetária trabalhou sozinha para segurar a moeda brasileira. Na audiência sobre empréstimos concedidos pelo BNDES, o presidente do órgão voltou a defender os critérios adotados. A análise é feita por mais de 50 pessoas para controlar a inadimplência, que em 2014 ficou em 0,01%. Luciano Coutinho também destacou que o banco é a instituição mais transparente do mundo, segundo padrões internacionais. Sigilo bancário diz respeito à informação privativa da empresa e não da operação. O que eu queria que os senhores entendessem é o seguinte, é que não é um capricho, não é uma questão de temer ou não temer. Eu pessoalmente tenho absoluta confiança na integridade, na isenção, na lisura de todos os processos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os senadores debateram ainda as chamadas pedaladas fiscais, em análise pelo Tribunal de Contas da União. Ministros negaram que o atraso no repasse de recursos para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários teve como objetivo melhorar as contas do governo. Nosso entendimento não é ficar brigando com o TCU. O nosso entendimento é que podemos sim entender, se esse entendimento confirmar, que isso deve ser contabilizado de maneira diferente. Se faça como o tribunal sempre fez. Faça o apontamento e nós corrigimos de aqui para frente. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a desoneração do serviço de saneamento básico para que as empresas possam fazer novos investimentos no setor. A redução do ISS sobre o turismo rural para incentivar a interiorização da atividade. E a isenção de IPI, PIS, PASEP e COFINS para acessórios destinados a veículos usados por pessoas com deficiência.
Outro projeto aprovado obriga restaurantes e bares a oferecer pelo menos um cardápio em braille, sistema de escrita que permite aos cegos ler por meio do tato. Claro que tem um custo você ter que fazer o cardápio com o método braille, mas eu acho que ele representa realmente uma inclusão de um contingente muito grande, 3,5% da população, ou seja, 6.500.000 pessoas, né? Com a dificuldade visual. Uma das sabatinas mais longas da história do Senado e mudanças no comércio eletrônico estão entre os destaques da Comissão de Constituição e Justiça. No total, os senadores que integram esse colegiado votaram 67 matérias. A Comissão de Constituição e Justiça fez no dia 12 de maio uma das sabatinas mais longas da história do Senado. O advogado Luiz Fachin, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, respondeu a perguntas dos senadores em reunião que durou quase 11 horas. A indicação foi aprovada, mas antes Fachin não escapou de polêmicas, como a de que teria exercido ilegalmente a advocacia durante o período em que foi procurador do Estado do Paraná. Além disso, teve de esclarecer opiniões sobre temas como direito de propriedade. No texto que está colocado, da autoria de Vossa Senhoria, a desapropriação poderia ser feita tanto na área rural como na área urbana, na medida em que a função social fosse atendida. O artigo 185 da Constituição, não preciso ler a Vossa Excelência, obviamente, mas diz aqui que é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade produtiva. E, portanto, essa foi a opção do legislador constitucional, independentemente da opinião ou problematização eventualmente acadêmica que se pode ter dessa matéria. No dia 22 de abril, o projeto de lei que estabelece o voto distrital para vereador nas cidades com mais de 200 mil eleitores foi aprovado e seguiu para a Câmara dos Deputados. O voto distrital tem duas virtudes fundamentais. Primeiro, melhora a qualidade da representação democrática, porque o eleitor vai estar muito mais vinculado ao eleito, vai controlar o seu trabalho. Aquele que é eleito vai ter que prestar contas, primeiro. Segundo, economiza gasto de campanha. Em vez de você fazer campanha numa cidade inteira, disputando às vezes com milhares de candidatos, como é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, você vai fazer num distrito, que mesmo nas maiores cidades, vai estar em torno de 150 mil, 100 mil, 50 mil eleitores. No dia 15 de abril, a CCJ aprovou a proposta de emenda à Constituição, que muda a cobrança de impostos nas vendas pela internet ou telefone, o chamado comércio eletrônico. Hoje, o imposto fica todo com o estado de origem da mercadoria. De acordo com a proposta, que já virou lei, o estado onde mora o comprador passará a receber o dinheiro. Hoje é um mercado que já atua com mais de 35 bilhões de reais por ano e que os estados mais ricos do Brasil ficam com esses recursos na sua totalidade da cobrança que é feita pelo imposto e não faz a partilha com os demais estados brasileiros, como acontece nas compras naturais, nas compras normais. No segundo semestre, um dos projetos que tem grandes possibilidades de ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça é o que estabelece a audiência de custódia. Todo preso em flagrante deve ser apresentado pela polícia ao juiz no prazo máximo de 24 horas. O objetivo é verificar o respeito aos direitos humanos e pode desafogar as cadeias, já que prisões ilegais serão revogadas. De acordo com o devido processo legal, o preso deverá ser ouvido pelo juiz e o juiz vai constatar se ele está sendo bem tratado, se ele, por acaso, está sofrendo algum constrangimento, seja psicológico ou físico, enfim, se ele está sendo torturado. Caso esteja tudo bem, ele vai voltar à prisão, se o juiz assim determinar, ou vai ser solto, caso ele não tenha nada a ver com aquela acusação que foi feita pela polícia. Dos 5.570 municípios do país, apenas 12 possuem algum sistema de transporte sobre trilhos. Todos os dias, mais de 40 milhões de brasileiros usam trens urbanos para se deslocar. O governo quer ampliar o sistema e promete investir pesado no setor. Será que a mobilidade urbana pode entrar nos trilhos? É o que mostra a terceira reportagem da série Se Mexe Brasil. Em outras cidades,
as pessoas andam de metrô com muita naturalidade, com muita tranquilidade, e aqui não. Né? Aqui as pessoas não andam de transporte público, usam carro com muita frequência. Na cultura dos nossos governantes também, é complicado um governador começar uma rede de metrô hoje, sabendo que ele não vai inaugurar a primeira estação. O ônibus é uma solução que é válida, mas para grandes cidades, o que resolve é metrô. Não precisa inventar a roda. A gente precisa de uma mudança de mentalidade daqueles que dirigem o país. Em 1928, a cidade de São Paulo tinha 300 quilômetros de trilhos para bonde. Ao longo dos anos 50 e 60, esses trilhos foram arrancados em benefício do carro. Hoje, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade brasileira, tem 74 quilômetros de metrô e tem uma frota registrada de mais de 7 milhões de veículos. Num dia tranquilo, eu chegava no trabalho em 30 minutos. Num dia engarrafado, 2 horas e 10 minutos às vezes. Eu indo de metrô, eu levo mais ou menos 45 minutos, mas são 45 minutos que eu aproveito, porque eu vou lendo, já vou resolvendo as coisas no e-mail. Uma das prioridades do segundo mandato de Dilma Rousseff, a mobilidade urbana pode finalmente entrar nos trilhos. Serão 153 bilhões de reais para os diferentes tipos de transporte. Quase metade deve ir para os sistemas metroferroviários, atendendo mais de 20% da população. O dinheiro destinado aos trilhos deve chegar a 30 cidades nas 5 regiões brasileiras. Ao todo, serão novos 747 quilômetros de rede, compartilhados entre metrô, VLT, monotrilho, trem urbano e aeromóvel. Eu diria que em todas as cidades metropolitanas aqui do Brasil, nós vamos ter sistema de trilhos consistentes e abrangentes. O Brasil hoje ele tem 20 sistemas urbanos de transporte sobre trilhos, considerando trens, metrôs, o monotrilho, veículos leves sobre trilhos, os VLTs. O setor movimenta hoje 9,8 milhões de passageiros ao dia, que dá em torno de 2,9 bilhões de passageiros ao ano. Aqui em Recife, o metrô saiu do papel em 1983. Hoje, a rede liga 4 municípios e conta com 71 quilômetros de extensão, 39 estações e 4 linhas. Ao todo, cerca de 400 mil passageiros circulam todos os dias. Já em Salvador, o metrô está em fase experimental. Desde junho do ano passado, 4 milhões de pessoas testaram o sistema. Ao todo, são 7,5 km de extensão, dividida em 5 estações. Bem diferente do que acontece em Belo Horizonte. Aqui, 220 mil pessoas utilizam trens urbanos todos os dias. 28 quilômetros e 19 estações ligam os municípios de Belo Horizonte e Contagem. A primeira viagem comercial foi em 1986, poucos anos depois da inauguração do metrô do Rio de Janeiro. Tudo começou no final da década de 1970. Por aqui passam cerca de 800 mil pessoas que se deslocam entre as zonas sul e norte e centro do Rio. Ao todo são 42 quilômetros e 36 estações em 2 linhas. Mas o grande pioneiro nesse tema é a cidade de São Paulo. Foi em 1972 que o metrô passou a circular por aqui. Hoje, são cerca de 70 quilômetros de rede, 150 trens e 61 estações. Só no ano passado, 1 bilhão de passageiros circularam pelo sistema. É quase a população da China. E como será que anda a situação em Porto Alegre? Lá se vão 30 anos de inauguração do trem de superfície. 200 mil passageiros de 6 municípios gaúchos utilizam o sistema diariamente. São 43 quilômetros de trilhos e 22 estações. E Porto Alegre é dona do único aeromóvel do mundo que faz transporte urbano, ligando uma estação do metrô ao terminal do aeroporto. E o que falar da nossa capital? O programa de
viagens experimentais começou em 1997, mas foi só em 2001 que o sistema passou a funcionar. Hoje são 42 quilômetros de rede, 24 estações e 32 trens. Por dia, 140 mil pessoas se deslocam pelos trilhos da capital. O metrô tem, em parte, cumprido o seu papel, né? Que é transportar as pessoas da cidade satélite aqui para o plano. O metrô precisa chegar até o final da Samambaia, até o final de Ceilândia, precisa ter mais paradas aqui no plano. Nós tínhamos no passado o trem de Salvador até a cidade de Alagoinhas, que fica mais ou menos a 110 quilômetros de Salvador. A ideia é que a gente volte com essa proposta, já há um planejamento, e integrar essa estrutura de trem metropolitano ao sistema de transporte urbano de Salvador. Infelizmente, em Belo Horizonte, nós temos, de fato, uma linha de metrô. Durante os últimos anos, nos empenhamos muito para termos a expansão dessa linha do metrô, dessa única linha, ainda assim completa, para mais 3 linhas. O Estado ajudou na elaboração dos projetos, foi apresentado ao governo federal, mas que infelizmente ainda não fez a aprovação. As vantagens são muitas: capacidade para transportar mais passageiros, deslocamento rápido, altos níveis de segurança e menor impacto ambiental. O problema é o custo. Enquanto os sistemas de ônibus se pagam só com a venda de passagens, trens e metrôs precisam de subsídio. Isso sem falar nas despesas com as obras de implantação. Um estudo do Banco Mundial estima que cada quilômetro de metrô de superfície não sai por menos de 8 milhões de dólares. No caso das linhas subterrâneas em áreas problemáticas, esse valor chega a 150 milhões de dólares. A última construção, que foi a linha 4 do metrô de São Paulo, teve um custo próximo de 500 milhões de reais por quilômetro. E um tempo de implantação e de maturação do projeto muito grande. E é por isso que, apesar das desvantagens, o metrô conquista cada vez mais espaços. Com uma linha de metrô, por exemplo, você transporta até 60 mil passageiros hora sentido. Com uma via expressa de ônibus, você tem capacidade de 6,7 mil passageiros hora sentido. E com automóvel, 1.800 passageiros hora sentido. Então, você precisa de muito menos espaço para transportar muito mais gente. Se ele chegar, se tiver bom investimento, é o melhor meio de transporte que há, não tem outro, assim. Esta edição do Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima!